Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu começo assim porque o nosso programa você pode acompanhar a qualquer momento. E é o nosso Papo com Elias. Qual que é a ideia do Papo com Elias? A ideia é a seguinte: todo mundo tem uma boa história para contar. A gente precisa saber como contar essa história. E esse é o nosso desafio. Temos convidados e convidadas com histórias sensacionais e a gente quer sempre que essas histórias ampliem o seu horizonte. Quem nunca pensou em ser um maestro? Ou uma maestrina, não é? Quem nunca pensou em reger uma orquestra? As crianças gostam disso. É muito legal isso. O Walt Disney sabia disso. Até o Pernalonga sabia disso. É muito interessante como a gente gosta da música e como a música de qualidade chega na gente de outra maneira. Agora, tudo isso é possível a partir de muito trabalho, muita dedicação, estudo e de uma coordenação. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele que é uma referência para todos nós e faz parte de um orgulho que Belo Horizonte, Minas Gerais, deveria valorizar muito mais, que é a nossa querida Filarmônica. Sensacional! E o espaço da Filarmônica está completando 10 anos. E esse espaço é uma luta, é uma batalha sempre de todos nós. E eu tenho o prazer de receber ele que é o diretor artístico e também o maestro, regente principal da nossa querida Filarmônica, Fábio Mequete. Fábio, obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite, Elias. Prazer estar aqui. Muito legal. Eu citei os desenhos animados, que eu acho que é muito interessante, né? Como que... Outro dia eu recebi eu vi uma postagem no Instagram de uma pessoa falando assim: olha como eu comecei a gostar de música clássica. E era um episódio do Pernalonga, ele meio que regendo e tal, e fazendo as estripulias dele. Mas aí eu falei, cara, isso estava na televisão aberta, isso isso é importante, não é, Fábio? Sim, muito importante. Eu mesmo, eu venho de uma família de músicos, então eu sempre tive a vantagem sobre os outros do ponto de vista de ter sido exposto à música clássica, né, desde criança. Mas certamente os desenhos animados daquela época, né, valorizavam muito a música clássica, a fantasia. O filme do Walt Disney, que foi uma beleza, aquela conversa do Stokowski com o Mickey no começo. Né? Então, acho que a identidade que existia entre a música clássica, a música sinfônica principalmente, né, com o crescer, né, com a infância, era muito pronunciado. Né? Então, eu acho que isso o que você mencionou aí tem toda uma validez aí comprovada. Legal. Fábio, você falou da família, né? Seu avô e seu pai eram maestros? Sim, meu avô e meu pai foram maestros de Teatro Municipal de São Paulo, né? Mais de ópera, né? Eles trabalhavam muito com ópera naquela época, e eu já desde menino acompanhava meu pai, meus avós nos ensaios, assistia a ópera. Então aquele mundo lúdico, de uma certa maneira, para uma criança, Sim. Mas extremamente difícil, né, para os profissionais, foi aquilo onde eu comecei a me interessar por música, né, me fascinar com aquela atividade musical, toda aquela mágica que existe no teatro, na ópera. Né? E embora eles fossem músicos e a vida de músico no Brasil é muito difícil, né, eu comecei a estudar piano, sempre me interessei em reger, né, e sempre busquei isso como o caminho que eu queria seguir. E, eventualmente, cheguei lá. Não foi, assim, muito diretamente, não. Eu cheguei a fazer até jornalismo na faculdade. Eu fiquei sabendo disso. 2 anos de jornalismo? 2 anos de jornalismo, na ECA. Na época a gente queria fugir. Embora jornalista e músico não é muito diferente, a dificuldade, né? Então, mas quando você nasce para a música, você não consegue viver sem a música, não tem o que fazer, né? Você tem que buscar um caminho onde a música seja aquilo que você vai se dedicar. E foi assim, então, que eu decidi realmente me concentrar na vida musical, na carreira de maestro, saí do Brasil para estudar, né? E desde então venho já há várias décadas, né, tentando
trazer, né, a beleza da música sinfônica, a beleza da música clássica para as pessoas, seja aqui nos Estados Unidos, outras partes do mundo. Legal. Mas, Fábio, eu queria voltar um pouco. Por que jornalismo? O que te chamou a atenção na comunicação? Por que você queria fazer? Eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler, sempre adorei ler. E se não fosse para ser músico, eu achava que eu teria que fazer alguma coisa com a escrita. Eu estou falando isso nos fins dos anos 70, né, na época da ditadura militar ainda, e aquela coisa toda. Então, ser jornalista naquela época também não era fácil. Mas era um posicionamento era um forte, posicionamento, né? que eu gostava de escrever, eu queria me expressar de alguma maneira do ponto de vista de comunicação, né, com as pessoas. Então, quando houve essa oportunidade, eu fiz 2 anos de ECA lá na USP, da Escola de Comunicações e Artes, mas eventualmente eu vi que a música era aquilo que realmente eu precisava me dedicar, né? E desde então é isso que eu venho fazendo. Interessante. Continuo escrevendo de vez em quando. Eu fiquei sabendo, você gosta muito de ler e escrever, né? Gosto. O que você escreve? Romance, poesia? Não, ainda não. Eu tenho até uns planos de romance, mas eu escrevo artigos, alguma coisa assim, mais vinculados à música, à cultura em geral, né? E eu gosto de me expressar, eu gosto muito de ler. Eu acho que literatura e música têm muito em comum, né? E, aliás, todas as artes têm muito em comum, mas especialmente a literatura. E principalmente, eu acho que o Brasil, do ponto de vista da literatura, é um dos países mais privilegiados do mundo. A literatura brasileira é realmente de alta qualidade, né, de excelência, seja nos românticos, né, até os dias de hoje. Então, sempre foi uma coisa que eu me envolvi muito e continuo achando que existe uma relação muito grande. E quem sabe um dia eu termino algum desses romances que eu tenho começado. Que legal. Romance, então? Não seria nem crônica, mais romance. Assim. Tem umas ideias aí, mas sempre vinculadas à música, né? Porque acho que a experiência que você tem como músico, como artista, constrói, né, não só o imaginário daquilo que você pode fazer com aquilo que você desenvolveu ao longo da sua carreira, mas também ideias de como você aplica isso a outras coisas na vida, né? Então, não vou entrar muito no detalhe, porque nem eu sei muito bem onde eu quero ir com isso, mas eu gosto de escrever, sim. Fábio, por que a música é importante para uma pessoa, para um cidadão, na sua opinião? Bom, eu acho que a música ela tem uma força inerente a ela que ela vai além daquela comunicação direta que você tem. A própria literatura, por exemplo, eu acho que é uma comunicação direta entre o escritor, você pega um livro e você lê diretamente, né, interpreta. Um quadro, você também tem uma comunicação direta. A música é algo que você necessita de intermediários, assim como o teatro, de uma certa maneira. Você tem um compositor, você tem os intermediários que são solistas, os regentes, os músicos, etc. E isso faz com que o nível de comunicação com o público seja um pouco mais, vamos dizer, existe uma necessidade de você traduzir aquilo que um compositor, uma ideia de um compositor, em algo que você vai levar para o público. Para o público. Então, esse tipo de comunicação, eu acho que estabelece a música, primeiro, como uma linguagem universal. Ela é uma coisa que você aqui no Japão, né? nos Estados Unidos, onde for, a força da música, né, ela é presente. E independente de cultura, de status social, de gênero, de que for, de raça, né? É uma comunicação direta, né? Uma comunicação de emoções. Eu até falo que a gente não faz música, a gente não toca. Nosso produto não é a música, nosso produto é o arrepio, é o sorriso, é a lágrima que a música produz. Que legal, a emoção. É emoção. Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente toca uma sinfonia de Beethoven, as pessoas estão animadas, sorrindo, empolgadas, é isso que a gente está vendendo, né? Ou mesmo estão chorando de emoção. Sim. Né? Ou se, de repente, aquele acorde final dá um arrepio, é isso que a gente está... Né? Esse tipo de comunicação, ela vai além da comunicação direta, né, óbvia, literal, que você encontra no dia a dia. E eu também acho que a cultura em geral, a arte em geral, ela é um antídoto, de uma certa maneira, às coisas ruins que existem na vida, né? Então, eu acredito muito na força transformadora da música, a força transformadora da arte para a emancipação da sociedade. Eu acho que através do conhecimento, da cultura, da ciência, da indústria, do engenho, é que você emancipa a sociedade, né? Que você... As pessoas não gostam muito de usar a palavra civilizatória, mas eu acho que existe esse processo civilizatório e tem que ser contínuo. E a gente consegue, através da música, chegar a trazer às pessoas cada vez mais esse entendimento universal de que todos nós somos, independente de posição política, de posição
racial, gênero. Ideológica, A música, né? ela une as pessoas, a arte, ela une as pessoas, ela não divide. E na pandemia a gente descobriu que ela cura as pessoas, né? Que cura a gente. Né? Também. Ela salvou vidas. Salva, sim, eu acho que é um instrumento que pode ser utilizado para não dividir as pessoas. A gente tem que unir. Em música existe a harmonia, existe o contraponto. Né? Os dois são importantes. O contraponto são vozes diferentes que dialogam e chegam a um entendimento. E existe a harmonia, que é aquela coisa que todo mundo já sabe, que a própria palavra define. Né? Sim. Mas as duas coisas são importantes. E a música, eu acho que é isso, você trazer diferentes concepções, diferentes pontos de vista, de experiências de vida nas pessoas que estão ou participando ou ouvindo, e unificar aquilo num sentimento único, uma experiência única em que todos, independentemente de posição política, independente da vida individual deles, todos ali aproveitam e saem daquela experiência melhores do que entraram. Muito interessante. Ou seja, a música toca a gente, não tem jeito de sair. A gente, né, né? toca a música e a música toca a gente. Boa, legal demais. Mas eu achei interessante, Fábio, você falou algo assim, o músico, ele também tem que ter um certo desprendimento de saber que às vezes ele vai interpretar uma obra de outro, né, de um compositor, e para pessoas ele também tem que saber passar aquilo. Então acho que assim, né, o músico, essa coisa de ser muito egocêntrico, não dá, né? Egocêntrico não diria, eu acho que as pessoas, os músicos em geral, principalmente os músicos que são bem-sucedidos, profissionais, eles têm um certo nível de autoconfiança. Né? Tudo bem, que é diferente. De você saber, não, eu sei o que estou fazendo, eu dou conta disso, o que eu estou dando é o melhor. Né? Essa questão de você sempre se exigir ao máximo, exigir a excelência do seu trabalho, ajuda na hora de você comunicar com as pessoas. Né? Então, eu acredito que, por exemplo, você mencionou a Filarmônica, nós temos músicos lá que individualmente são excelentes, né? E a força dessa individualidade no conjunto faz com que o resultado seja ainda mais impressionante. Né? Então, é impossível uma pessoa não ir na sala de Minas Gerais e escutar um concerto e não se sentir emocionado com aquilo que está acontecendo. É o esforço individual de cada um daqueles profissionais e a força coletiva que aquilo traz na hora da execução e da apreciação da obra. Dá uma noção de equipe também, né? De que ninguém vive sozinho no mundo, né? Não, é um exemplo típico, a orquestra, de um trabalho de equipe, né? Quando tudo funciona, ela pode tanto servir de um exemplo perfeito de como se funciona uma equipe, uma sociedade, inclusive, e exemplos também, como tem o filme do Fellini, né, o Ensaio de Orquestra, onde é a versão oposta, a sociedade que se desintegra quando as coisas não funcionam. Mas ali é isso, cada um tem individualmente um compromisso com a qualidade, um compromisso de fazer, de traduzir aquela concepção do compositor da melhor maneira possível, porque é assim que você vai conseguir chegar ao ouvinte. Muito bom. Fábio, por que é importante, por exemplo, na Filarmônica, os convidados, né? O diferente, o que vem de fora? Por que vocês trabalham com isso? Bom, nossos convidados são, praticamente toda semana a gente tem um solista, né? A experiência musical, bom, a música sinfônica é muito vasta, ela é ampla, existe um repertório enorme de sinfonias, né, milhares de grandes obras, né, que a gente executa regularmente. Mas acho que é importante também a gente trazer, por exemplo, não só para o público de Belo Horizonte, Minas Gerais, escutarem grandes solistas internacionais, ao mesmo tempo que eles ao virem aqui, eles fazem, nossa, eu não imaginei que Belo Horizonte tivesse uma orquestra como essa, uma sala como essa. E isso traduz na volta deles, falando assim, poxa, eu fui lá para Belo Horizonte e de repente eu vejo que isso aqui é primeiro mundo também, né? Então isso valoriza também muito localmente, né? O nome de Minas Gerais é sempre projetado. Nossas gravações que a gente faz, por exemplo, né? que no próprio YouTube a gente tem acesso, né, ao mundo inteiro, né? Isso faz com que a qualidade do nosso produto seja apreciada não só aqui, mas também no mundo inteiro. Então, os solistas que vêm de fora, os maestros que vêm de fora, eles trazem uma contribuição própria, deles próprios, né, com os nossos músicos, com o nosso público, e ao mesmo tempo eles levam esse conceito de que, nossa, que legal, Você tem uns retornos sobre isso? Muito. Dá uns exemplos para a gente. Essa temporada mesmo, os últimos 2 meses, nós tivemos 2 regentes convidados que nunca tinham estado aqui, e a primeira coisa que eles falam é chegar aqui, eu vim aqui já pensando, bom, não sei, porque a gente tem uma fama assim, de não ser tão profissional, né? Aqui na América do Sul, América Latina, os pessoal não levam tão a sério as coisas. E de repente eles chegam aqui achando que vai ser uma experiência daquelas, ok, vou bater o ponto aqui, pegar meu cachê e ir embora.
E eles ficam espantados com a qualidade, me escrevem imediatamente dizendo que a experiência foi magnífica, parabenizando o trabalho, parabenizando a orquestra. Isso é um resultado também do trabalho que todos nós vamos fazendo, né? A Orquestra Filarmônica não é um produto meu ou dos músicos, é todos nós que estamos envolvidos em fazer a Filarmônica uma orquestra de excelência, né? Merecem esses cumprimentos, essas avaliações. Seja os nossos assinantes, nosso público, nosso músico, o governo, os patrocinadores. Isso, a imprensa, né? A imprensa, todos aqueles que estão contribuindo para que isso seja um programa de sucesso. Ok. Isso também facilita chamar outros, né, convidados de fora que, Sim. Olha, eu fui lá em Belo Horizonte. Antigamente você demorava para convencer alguém de vir para cá. Hoje eles me escrevem querendo vir. vir. Eu falei, não, agora espera um pouquinho. Que ótimo isso. Espera na fila. Fábio, que bacana esse seu depoimento, viu? Ou seja, demos certo. Né? Está dando certo, né? A gente tem sempre que manter aquela constância, aquela consistência, porque a busca da excelência é algo que demora aqui, né? A orquestra tem 17 anos. A Filarmônica de Berlim, Viena, são orquestras centenárias, né? Então a gente está ainda num processo evolutivo, né? E é muito importante que a gente tenha a consistência, a força de manter sempre essa busca de excelência como padrão. Porque é muito fácil você decair, né? Subir na vida é mais difícil, cair é fácil. Isso, né? Isso é verdade em todos. Então, essa busca incessante de aperfeiçoamento, de qualificação e de apoio também, que acho que é muito importante, claro, que a gente tem que ser valorizado nesse aspecto, é o que mantém, é o que definem grandes instituições. Nós temos aqui em Minas, por exemplo, o Grupo Corpo, que é um exemplo, o Galpão, que é um exemplo, né? De instituições de excelência, mas que constantemente eles têm que manter aquilo. Não é que chegou lá na glória e podemos descansar. Boa. Por falar nisso, a gente teve aqui no programa, no papo, conversando comigo, o Chico Pelúcio, que é integrante do Grupo Galpão, né? Eu até comentei contigo fora do ar, e quem quiser acompanhar, pode acompanhar, vai lá, né, no nosso canal, a entrevista com o Chico Pelúcio está disponível. E ele disse o seguinte, que foi sempre uma grande batalha do Grupo Galpão conseguir uma sede própria. E depois de uma sede própria, eles mudaram de patamar. E eu queria te perguntar agora, Fábio, por que uma sede é tão importante? Porque você, quando foi chamado, você falou, olha, eu topo o projeto, mas a gente precisa de uma sede. Por quê? Porque uma grande orquestra não pode existir sem uma grande sala, onde se ensaie, se execute um repertório consistentemente. Orquestra e sala é um instrumento só. Quando a gente fala na Filarmônica de Viena, Filarmônica de Berlim, essas grandes orquestras do mundo, a gente se refere às próprias salas que eles tocam. Musikverein em Viena, Filarmonia em Berlim, porque a qualidade acústica da orquestra, a qualidade, a sonoridade, toda a questão, ela é vinculada à sua sala. Quando e não é por culpa de ninguém, é a realidade, aliás, não só no Brasil, mas em várias outras capitais países do mundo, até com mais tradição que o Brasil, muitas orquestras ensaiam em espaços menores, não qualificados, Sim. E depois só no ensaio geral é que se ajustam àquela situação de momento, né, do concerto. Eu sempre comparo um pouquinho assim, é como você tiver um time de futebol profissional, que você ensaia no campo de futebol de salão, e só no dia do jogo que você vai lá e joga no Mineirão. Sim, faz sentido. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então, esse entendimento foi importante no começo do projeto, por parte do governo de Minas Gerais, de que a sede da orquestra e a sala teriam que ser parte desse projeto, porque senão ele seria um meio projeto, não faria sentido. E nós tivemos a sorte, a oportunidade de termos esse apoio e, ao mesmo tempo, conseguir construir uma sala que hoje é reconhecidamente uma das melhores salas de concertos do mundo. A acústica da Sala Minas Gerais ela é apreciada não só aqui no Brasil, né? Ela foi feita com muito carinho, com muito estudo, com muito investimento, com pessoal técnico de alta competência, que hoje está trabalhando com salas no mundo inteiro, né? E isso foi um investimento que transformou Belo Horizonte num polo cultural, um polo da música sinfônica. Vamos dizer, nossa sala é comparável com grandes salas de concertos no mundo inteiro, né? E isso faz com que o projeto da Sala Minas Gerais, o projeto da Filarmônica e o nome de Minas Gerais, porque tanto a Filarmônica quanto a sala tem o nome de Minas Gerais, ele se espalha pelo mundo inteiro, né? Se projeta no mundo inteiro. Então, foi
uma decisão, na minha opinião, que não só ajudou a Filarmônica a ser uma melhor orquestra, mas ajudou a Minas Gerais, Belo Horizonte Perfeito. também a ter vamos dizer, mais um plus naquilo que já é conhecida, né? A cidade é reconhecida por várias outras coisas. Temos Inhotim, né? Temos museus, temos Palácio das Artes mesmo, que tem atividades. E agora temos uma sala também de nível internacional. O Fábio, eu queria voltar um pouco. Você foi convidado em 2007, não é isso? Sim, a orquestra começou em 2008, mas os preparativos foram em 2007. Como é que foi esse convite, Fábio? Como é que foi isso? Bom, na época... Você morava nos Estados Unidos, Eu morava né? nos Estados Unidos e como você falou, eu não sou mineiro, eu sou paulista, Isso. mas e tinha pouca relação aqui com Minas Gerais. Já tinha regido a Sinfônica algumas vezes antes, mas na época existia um movimento dentro do governo de aplicar um modelo parecido com aquele que existia na USESP em São Paulo, que era um modelo de uma orquestra pública com administração privada. Perfeito. Na época se chamou isso daquele choque de gestão e algumas coisas nesse sentido, né? E que eles queriam aplicar a mesma ideia aqui. Então, quando surgiu essa ideia, na época, Lúcia Camargo, que foi presidente da Fundação Cláudio Salgado e foi presidente do Instituto Cultural Orquestra Sinfônica primeiro, ela me conhecia de nome, eu não conhecia pessoalmente ela, porque eu fazia carreira nos Estados Unidos, e me chamou e falou, olha, estamos com essa ideia, você quer experimentar? Eu falei, Gente, é assim? mais ou menos. Eu falei, olha, eu já tive muitos desses papos antes, de gente que me convida dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, e depois nada acontece. Mas vamos lá, vamos conversar. Vim aqui no começo de 2007, e eu já naquela época eu gostei porque o mais difícil que é você montar a infraestrutura burocrática de hoje uma OS, na época era uma OCIP, né? Já tinha sido feito. Ah, ótimo. Então, essa estrutura já existia. O que precisaria ser feito era, primeiramente, convencer, na época, os músicos da Sinfônica a aceitar esse novo modelo e daí para frente... Né, e o maestro, o diretor artístico, né? Sim, eu acho que a minha escolha também se deveu ao fato, primeiro, que eu não tinha muito de uma bagagem, vamos dizer assim, local. Isso. É uma pessoa que vem de fora, ok. Que vão fazer um trabalho, eu vim com tudo planejado, inclusive regulamento. Perfeito. Essas coisas todas já vieram bem esquematizadas naquela época. E por vários motivos, a ideia original, e aqui não existe culpa, é só consequência, vamos dizer assim, das coisas. Vários músicos da Sinfônica já estavam prestes de aposentar, outros não queriam mudar daquela situação. Então, eventualmente, essa conversão da Sinfônica do modelo Filarmônica não aconteceu. Mas o governo decidiu continuar com o projeto, né? Vamos formar uma outra orquestra, uma orquestra que se dedique mais à música sinfônica, enquanto a Sinfônica do Palácio das Artes é uma orquestra que mais toca óperas e balés, etc. Aí vamos em frente. E com isso nós tivemos a segunda metade de 2007, basicamente 4 meses para montarmos uma orquestra. Selecionar os músicos. Eu tinha 7 músicos que vieram da Sinfônica, inclusive o Werner, né? O Werner, seu amigo Werner, um deles. Que parou um tempo, estudou, né? Ele teve que fazer todo um trabalho de estudo, né? Não era tão automático assim também, não. E aí fizemos audições aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, aí saímos para fora do país, porque a gente queria formar uma orquestra de qualidade. E na época a gente precisava contratar praticamente 70 músicos, pelo menos, né? Um número enorme de músicos ao mesmo tempo. Então fomos também nos Estados Unidos, na Europa, e fomos trazendo músicos de várias partes do mundo. Imagine isso em outubro, novembro de 2007, para entrar em fevereiro de 2008. Ah, tinha esse prazo? Tinha um prazo muito curto, né? Trazer todo esse pessoal, conseguir vistos de trabalho, conseguir todas as vestimentas, né? Casacas, vestidos, etc. E coordenar a nossa programação com a programação do Palácio das Artes na época, porque... Perfeito, para não competir, não tínhamos sala na época. Né? Ah, tá, certo. Então nós tínhamos que ensaiar em horários diferentes da Sinfônica. Foi todo um processo difícil. Não diria difícil, porque a intenção foi sempre positiva. Claro, mas é um processo que tem que ter um projeto muito bem feito, senão dá errado, né? E, eventualmente, em 2008, a gente abriu foi o conceito inaugural da Filarmônica. Uma curiosidade, Fábio, os instrumentos, vocês compraram, foram importados também nessa época?
Não, Não. a maioria, os músicos de corda são donos dos seus próprios instrumentos. Os músicos de sopro não também, a sabia. maioria deles são donos dos seus próprios instrumentos. Os instrumentos maiores, tímpanos, percussão, harpa, pianos, isso já pertence à orquestra. Tá. Alguns contrabaixos também. Então, nesse ponto não. Os músicos vieram e trouxeram Com os seus seus próprios instrumentos. Mas toda a parte de infraestrutura, né, de cadeiras, estantes, arquivo, a gente não tinha nada, era zero o nosso arquivo. Né? Então a gente pouco a pouco foi comprando, foi investindo. E hoje a gente tem uma infraestrutura maravilhosa ali na sala, que foi construída exatamente para atender essas necessidades de uma grande orquestra. Fábio, você já tinha entrado num projeto assim que começou do zero? Foi a primeira? Do zero não. Que Do zero, coisa, não. que coragem a sua também. Porque praticamente no mundo inteiro são raros os projetos de orquestra que começam do zero. Né? Mais orquestras vão à falência ou deixam de existir do que começam. Nascem, né? Uhum. Eu já estive envolvido com projetos de reestruturação em algumas orquestras, Claro, inclusive imagino. na Malásia, quando a gente conversou um pouquinho antes, que era um Sim. projeto de tentar, na época a orquestra lá também estava passando por certas dificuldades organizacionais e É quase uma consultoria, quase né? uma Você vai, fica um consultoria, tempo, né? exatamente. Ah, legal. Mas Uhum. aqui a gente foi praticamente do zero. Você não ficou com medo não, Fábio? Eu não fiquei com medo porque eu achei que as condições foram muito claras, eu acho que o propósito foi muito bem estabelecido e eu senti comprometimento na época do governo. Não, nós queremos que isso aconteça, vamos em frente. Você sentiu que o projeto era sério, né? Era sério e tanto é que a partir disso o resultado foi sempre um crescendo. Né? Os primeiros anos no Palácio das Artes começamos a campanha de assinaturas, logo no segundo ano, coisa que nunca existiu aqui. Né? O projeto da sala começou a ser desenvolvido anos depois, da Sala Minas Gerais. Trouxemos já no primeiro, segundo, terceiro ano solistas como Joshua Bell, como solistas internacionais. Já no terceiro, quarto ano fizemos nossa primeira turnê internacional, fomos à Argentina, Uruguai levar a orquestra para lá. Logo depois começamos a gravar para o selo Naxos. Então foi sempre um projeto que foi crescendo por mérito, por trabalho, por reconhecimento, né? E por apoio. O apoio tem que ser continuado para que isso realmente vingue. Né? Interessante. Aí, em 2008, vocês estreiam e o espaço, né, a Sala Minas Gerais, fica pronta em 2015, né? 2015. Isso. E aí, como é que foi esse estreia na sala? Vamos voltar 10 anos aqui. Como é que foi isso? Bom, a construção da sala até foi rápida. A gente começou esse plano em 2013, né, 2012, 2013. Quer dizer, em 2 anos se construiu uma sala, não só a sala, mas também as outras dependências que é um espaço ali, né? Quando tem a Rádio Confidência, a TV Minas. TV Minas. E eu lembro até que os primeiros ensaios, fevereiro, março, abril, aí a gente ensaiava ainda com barulho de serra, barulho de coisas ainda acontecendo. Nós praticamente invadimos a sala, falando, não, a gente vai começar aqui. Tem que ocupar o lugar, né? Tem que ocupar o lugar. Isso mesmo. Mas foi muito bom. Primeiro, dá um certo nervosismo, porque é um investimento alto, né? Construir uma sala de concertos, e o resultado só vai saber na hora que você põe a orquestra ali e toca e vê se realmente é o que é. É como você ter um vinho que você só vai saber se é bom mesmo depois que tira a rolha, né? Então, e, para nossa alegria, na hora que a orquestra sentou ali e tocou, foi uma grande emoção. E fizemos, então, o primeiro concerto em fevereiro de 2015, né? Com a Segunda Sinfonia de Mahler. E não existia uma pessoa ali, um músico, eu e cantores, o coro, né, de fora, solistas, que não estivesse ali chorando naquele momento, porque a gente viu que aquilo realmente foi uma realização de um sonho, né, que a gente tinha, de ter a nossa própria sede, e algo que o resultado foi aquilo que a gente esperava. Foi uma sala de grande qualidade acústica, de grande potencialidade, né? E ainda vem sendo aprimorada, né? Para falar a verdade. Não tem jeito, né? A gente tem que afinar sempre uma coisa. Né? Temos ainda um sonho de ter um órgão ali atrás, naquela tem parede esse projeto de trás. mesmo? Tinha até na época, era para ter um órgão, né? Mas pelo custo e pelas dificuldades de financiamento, né, desse projeto, ainda não conseguimos lá. Mas o espaço está reservado para um órgão e esperamos que um dia o aço que Minas
produz Boa. se transforma em tubos ali nos órgãos da Sala Minas Gerais. Vamos falar com o Gerdau. Já falamos. Já falaram, eu tenho certeza. O projeto é muito bacana. Fábio, outro dia, esse meu colega, né, o Werner, que faz parte da Filarmônica, ele me contou assim rapidamente como que é a vida desses músicos. Por exemplo, né, toda a programação do ano que vem, 2025, já está definida e eles já têm que estar sabendo disso agora. Né? Como é que é esse dia a dia deles? Tem férias, por exemplo, Maestro? Tem férias agora em janeiro, é o mês de férias. Né? A nossa orquestra ela funciona no regime de CLT, então, embora os nossos músicos tenham, vamos dizer, um ritmo de trabalho diferente do normal, mas eles são contratados seletistas, os 30 dias de férias são no mês de janeiro, geralmente. Então, mas a programação ela é feita geralmente um ano antes, né? Que a gente tem que contratar os solistas, distribuir datas, fazer orçamentos, ver repertório, etc. Né? E anunciamos geralmente em setembro, outubro, para os assinantes poderem renovar as assinaturas para o ano seguinte. Boa. Né? E começamos o trabalho. Mas hoje mesmo, aliás, ontem nós distribuímos para os músicos o plano de ensaio de toda a temporada 2025. Do primeiro ensaio até o último ensaio, eles sabem exatamente o que vão ensaiar, que horas vai ser. Lógico que existem algumas modificações aqui e ali. Uhum. Mas, no geral, sim. é isso. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, mostra que a seriedade do trabalho. A gente tem que trabalhar realmente com planejamento. Segundo, porque eles próprios, as pessoas às vezes não imaginam isso de um músico. Eles dizem que o músico chega lá e começa a tocar. Né? Toda semana tem algo diferente a ser estudado. Por mais que você toque bem o violino, sensacional a flauta, etc., mas aquele programa tem 3 peças que ele tem que tocar, tem que estudar do zero, né, muitas vezes. Né? Então, ele tem que se autoprogramar. O músico tem que se também ver, o que vem a semana que vem? Ixi, a semana que vem tem o Strauss. Isso. Então, eu preciso já começar a estudar em casa e praticar para poder chegar no ensaio já preparado, né? Aquela semana já é um pouquinho barroco, então já dá para descansar conheço um pouco pouquinho. mais, né? Então, tudo isso também faz parte desse processo de organização, de planejamento que a gente tenta instituir de uma maneira que facilite a vida do músico, para que você depois também cobre dele a preparação para os concertos. O Werner me contou que, por exemplo, ele aproveita as férias para ensaiar. Ele não, assim, uma parte das férias, ele não pode deixar para ser tudo em cima da hora. Ele tem que dedicar, inclusive, ao seu trabalho, ao seu estudo também. Não, isso é verdade. Eu, principalmente, que não toco nada, o maestro não toca nada. Eu uso, geralmente, das férias, dos fins de semana, para poder preparar aquilo que vai acontecer no ano seguinte. Que uma vez que você começa a temporada, seja pelos concertos em si, pelas outras atividades que você tem que fazer, né? Reuniões, não dá tempo. Entrevista, exato. Né? Não dá você tempo. acaba não tendo tempo para estudar. Então, você tem que fazer isso antes e organizar sua vida de maneira que você não esteja ali no pódio despreparado também naquele momento. Legal. Fábio, eu quero falar da sua vida agora. Como é que você mora nos Estados Unidos? Como é que é o seu ano, assim, pensando em termos de filarmônica? Como é que você funciona? Eu ainda tenho a residência nos Estados Unidos, mas eu estou aqui cada 2, 3 semanas, fico 2, 3 semanas aqui, às vezes volto, fico 2 lá, um mês aqui. Então, no total, eu passo 30 semanas aqui em Belo Horizonte. Uhum. Mas todo dia, com a facilidade de e-mail e outras coisas, a gente mantém a atividade como... Eu tenho 2 chapéus, como você sabe, né? O diretor artístico e o regente titular. O diretor artístico você não tem pausa, você não tem férias, você está sempre ali. Né? O que faz um diretor artístico? Ele está planejando as temporadas, ele está fazendo todo escalonamento de trabalho, rodízio dos músicos, por exemplo, contratando solistas estrangeiros, contratando solistas nacionais, negociando cachês, né? Tem toda essa, organizando audições nas vagas que a gente tem eventualmente na orquestra. Né? Assistindo outros espetáculos, né? Você tem que assistir pouco, também. Conhecendo o que está acontecendo, ver o que está acontecendo, quem Isso. são os novos nomes que estão surgindo, os novos compositores que estão surgindo, né? O que você pode aproveitar para trazer para cá. Perfeito. Né? Então, Esse é o diretor artístico. É o diretor artístico. O regente, para mim, eu sempre falo, o diretor artístico é aquilo que
70% do meu tempo é como diretor artístico, na verdade. Né? Como regente, é um prazer a gente chegar lá de repente esquecer de tudo isso e fazer só a música. Seu sonho era ficar só como regente, né? Só ficar lá como regente e aproveitar e fazer. É porque o diretor música. artístico é burocrático e administrativo também, né? Também. Isso. E aí o regente sobra pouco tempo para ele. Sobra, mas eu acho que existem diferentes modelos em várias orquestras no mundo em que as funções são separadas. Eu, particularmente, não acredito que isso possa ser feito, na minha opinião. E existem modelos que isso não é feito mesmo, porque a direção artística de uma orquestra é feita pelo seu regente também. Né? Não adianta uma pessoa imaginar uma certa coisa, mas a pessoa que está ali realizando o trabalho de momento mesmo, com os músicos, pense diferente, ou não tem a mesma concepção. Então, eu acho que, desde o princípio... Tem que conhecer os músicos também, né, Fábio? Saber o que exigir deles, exatamente. né? Você vai criando esse relacionamento, que hoje é de mais de 15 anos com os músicos, 16 anos com os músicos, que é de respeito mútuo, né? De entender a orquestra, até onde eles podem ir, até onde que às vezes relaxam, a gente tem que puxar. Perfeito, até a hora que você fala, não, agora eu preciso também tirar um pouquinho. Então, isso tudo faz parte desse jogo constante de um trabalho dinâmico que existe, porque o músico, ele é um funcionário, vamos dizer assim, ele é um operário da música. Perfeito. Mas cada indivíduo é um músico, ele é um artista. Né? E esse tipo de coisa, de concepção, muita pouca pessoa entende que, apesar de ser uma orquestra, que é um grupo, é um time de indivíduos, cada um deles com a sua própria expressividade como músico. Personalidade. Mas que está ali em benefício do coletivo. Muito interessante. E eles também têm projetos deles próprios, né? Também. Que é importante você compreender também isso, né? Também. E a gente tenta, de uma certa maneira, sempre dar, por exemplo, nós começamos há alguns anos atrás, não só tocar concertos com orquestra, mas música de câmara, envolvendo os músicos. Então, individualmente, já tem um pouquinho mais de, vamos dizer, de individualidade naquele processo. Uhum. Eu sempre convido solistas, músicos da orquestra para serem solistas também, de concertos, né? Isso é uma forma de valorizá-los também, né? E a oportunidade, porque nós temos grandes músicos na orquestra que merecem também, não só estar ali sentado atrás, mas também em pé na frente. Que legal isso. E o que é a Academia Filarmônica? Pois é, a Academia nós começamos há 3 anos atrás. Nesse processo de montar a orquestra do zero, que ficou muito óbvio que já é um problema recorrente no Brasil, existe uma defasagem muito grande no Brasil entre o talento, que é enorme no Brasil, de músicos, de jovens músicos, né? E o preparo para se chegar a ser um profissional de alta qualidade. Então, nas audições que são feitas atrás de biombo, por exemplo, a gente nunca faz, a gente sempre vê, Isso. O músico só ouve, né? Ficou muito óbvio essa defasagem. Às vezes a pessoa chega lá e toca um concerto, uma peça de livre escolha, bem, legal. Aí começa a tocar os excertos que a gente dá de música sinfônica. Você percebe que não conhece, os tempos estão errados, a interpretação não é aquela, entendeu? E aí valeria dar um toque, mas ali não pode fazer isso, né? Não pode, porque ali você tem que fazer Mas fala isso, tem potencial, né? Se fosse orientado, né? Poderia crescer. E isso é uma coisa recorrente, não é só aqui, não. Todas as orquestras do Brasil, no mundo inteiro não, no Brasil. No Brasil, tá. Então, foi desde a intenção na época foi, vamos criar uma ponte entre o preparo individual como solista, como músico, né? Às vezes até pós-universidade, que poucas universidades do Brasil também têm um projeto de música sinfônica. Poucas universidades têm uma orquestra sinfônica na própria universidade, que oferecem a oportunidade de um músico se focar nesse campo, né? Então, quando houve a oportunidade financeira de se montar uma academia, por doações corporativas e privadas, nós iniciamos. Então, com 17 músicos naquela época, 17 jovens músicos daqui de Minas Gerais. Vários deles já se formaram, vamos dizer assim. Não é uma academia do ponto de vista formal, né? de diploma, não. É vinculada e é focada na profissionalização de músico de orquestra. De orquestra. E vários deles já conseguiram vagas em orquestras profissionais brasileiras, inclusive na própria Filarmônica. Atrás de biombo, Olha, sem saber o que é. Né? Então, que isso aí mostra o valor do projeto e a importância que ele tem. Então, tem muita demanda, maestro? A demanda existe, mas a gente não tem vagas suficientes. Você não consegue... Então, infelizmente, a gente tem que ainda, por recursos financeiros limitados, né, concentrar apenas nesses 17 no momento.
O ideal seria ter mais, né? A ideia sempre foi de ter uma pirâmide, que você tem a orquestra jovem, que é uma orquestra que seria De base, de com muita gente popular, né? Popular até, inclusive com um caráter até de social, que eu acho Isso. que as pessoas têm ideia de que música clássica é só música da elite, mas a grande base da música são as pessoas de classes até baixas, né? A gente vê isso. E isso ia se afunilando para a academia e, eventualmente, chegando no topo da pirâmide, que é a Filarmônica. Perfeito. Né? Nós começamos ao contrário, a pirâmide. Né? É o que é possível, maneira. né? Mas foi o que foi possível. Mas a gente está vendo o resultado na academia. Né? E se houver mais possibilidade de patrocínios, etc., de ampliar o número de academias, o talento existe. Né? A gente só não quer aceitar só para dizer que aceitou e depois não dá a atenção devida e o preparo devido para que esses músicos, depois de 2, 3 anos, realmente se encontrem na vida profissional musical de outras orquestras. Quem são esses professores, vamos dizer assim, que dão essa atenção? São os próprios músicos da Filarmônica? Acho que os melhores professores são os próprios músicos, que eles já passaram por isso, eles vivem isso diariamente na orquestra, eles sabem quais são as demandas, como chegar ali. Então é isso que a gente leva também para os jovens. Né? Interessante. E para se formar um maestro, como é que a gente faz? Ah, bom, aí já é complicado. Conta a sua história, vamos lá. Não, porque, na verdade, o maestro, como eu falei anteriormente, a gente não toca nada, né? Mas a gente depende de existir uma orquestra para você. Não toca nada, não. Não para com isso. Não toca nada. Vai falar isso comigo que não toco nada mesmo. A batuta não faz som sem Não. O problema do maestro é justamente esse. É uma profissão muito teórica, de uma certa maneira, porque você tem que ficar ali estudando a parte, né? Estudando, analisando as peças que você vai reger, a estrutura, tem a parte estética que você tem que entender, a parte histórica que você tem que trazer aquela coisa, dependendo do contexto, a parte filosófica, seja o que for. Nada disso adianta até que você chegue lá e mostre ou consiga extrair disso de uma orquestra. E essas oportunidades ainda são muito raras, né? Você tem alguns projetos, como em festivais, por exemplo, que são um mês, de repente, que tem uma orquestra que se forma, onde um jovem regente tem a oportunidade de fazer. Muitas vezes coral, que é um outro caminho também, que é um pouco mais simples, né? Sim. Que tem essa experiência de fazer acontecer. Interessante. Mas ainda é muito difícil. Então, tanto é que logo nos primeiros anos da Filarmônica, eu comecei aqui o que chama de Laboratório de Regência, que é uma atividade pioneira da Filarmônica. Nós trazemos, numa semana, 4 jovens regentes ativos, vamos dizer assim, e alguns ouvintes que participam daquele processo, do preparo de um concerto real, com uma orquestra profissional do nível da Filarmônica. Então, esses jovens que estão aí, que muitas vezes têm poucas chances, de repente eles estão lá na frente da Filarmônica e, com a minha orientação, né, e com os próprios músicos comentando, olha, você está fazendo isso, mas não está acontecendo, é uma oportunidade de errar na frente dos músicos. Sensacional isso. É intimidador, né? Claro. Mas ao mesmo tempo é ali que se aprende. Tem que aprender. Vem gente do Brasil inteiro? Vem gente do Brasil inteiro e vários deles já, inclusive o nosso próprio regente associado hoje, José Soares, ele passou por olha, que barato. Né? Outros regentes como Marcelo Leninger, Marcos Aracaki, todos eles que hoje fazem uma carreira também importante, eles passaram pelo laboratório em algum momento. Então, essa oportunidade é muito difícil. É por isso que eu tive que sair do Brasil, né, na época. Não existiam oportunidades. Eu fiz uma estreia, por sorte, ainda tinha 20 e poucos anos quando eu fiz, mas eu saí porque nos Estados Unidos, por exemplo, existem universidades e escolas onde existem orquestras só para os alunos de regência praticarem. Sensacional então, isso, hein? Toda semana você está ali praticando, regendo, e só assim que você aprende, né? Não tem outro jeito. Isso aí você saiu do Brasil? Saí do Brasil em 81. 81. Foi para onde? Fui para os Estados Unidos, porque a Juilliard School, até hoje, é uma das poucas escolas no mundo que tem uma orquestra só para os alunos de regência. Tem 4 orquestras a Juilliard, né? Uma delas para os alunos de regência. Então, semanalmente, 2 vezes, a gente estava ali, né? Não acredito, uma orquestra só para formar regentes. De jovens também, de estudantes Claro, também, mas isso é sensacional. Eram quantos na sua turma? Você e mais... São 6. 6? Até hoje, acho que o número são poucos. É. E ali você só... esses 6, eles são... Existe um fundo cujo rendimento, né,
paga pela anuidade desses 6. Claro, claro. Então, mas só existe vaga... Esses 6 têm uma bolsa. Tem uma né? bolsa. Isso. E só existe vaga quando algum deles se sai. forma. Então, às vezes tem uma vaga só, 2 vagas só. Então, eu dei sorte em 81 de conseguir uma dessas vagas. E foi importante porque foi ali que eu comecei realmente a começar a trabalhar com orquestra. Né? Eu trabalhava muito com coro aqui no Brasil, mas não tanto com orquestra. Quanto tempo você ficou lá? São 3 anos de mestrado. 3 anos. Né? E depois eu também tive sorte de já conseguir emprego como assistente em orquestra nos Estados Unidos. Interessante, Fábio. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é um mestrado. Né? Então você também tem que fazer um estudo teórico, apresentar uma Sim, dissertação. Tem que fazer uma dissertação também. Embora a dissertação que vale na Juilliard, não em outras escolas, mas na Juilliard, que é uma escola muito pragmática, muito Perfeito, prática, prática. o seu mestrado é um concerto. Isso. É você reger mesmo um concerto com a orquestra. Mas eu também tive que fazer uma dissertação teórica. Para você que gosta de ler e escrever, não foi? Qual que foi o assunto? Escrever em inglês não era tão fácil, né? naquela época para mim. Do conceito do tempo nos recitativos de Mozart. É uma coisa muito específica. Específica de Mozart, do recitativo. Recitativo é aquela parte da ópera de Mozart em que a ação acontece, a história acontece. Áreas são muito bonitas, mas nada acontece. É verdade. O tempo para e você só fica refletindo naquilo. Então, a área, a gente chama, é uma questão de um tempo psicológico. Você está ali, mas o tempo não está passando. Você só está vivendo aquilo, né? Flanando ali, quase. No recitativo, que é aquela coisa que tem o diálogo das ações, etc., é ali que acontece a ação mesmo. O tempo cronológico acontece no recitativo. Então, e o Mozart, por exemplo, para mim é um maior gênio que já existiu, a maneira como ele faz com que isso aconteça tão naturalmente, de momento que você não veja o tempo passar, né? Mas tudo perfeitamente cronometrado, inclusive o próprio discurso musical, como ele constrói isso, é de uma maneira tão natural, mas ao mesmo tempo absolutamente racional. Né? Então eu fiz essa questão, né? Do tempo psicológico, o tempo cronológico e o tempo musical. São 3 coisas, são 3 tempos que convivem ao mesmo tempo. Gente, sensacional, Fábio. O tempo psicológico, o tempo cronológico e... O tempo musical. O tempo né? musical. Também não é a mesma coisa. O segundo é 60, mas a música pode ter 80, 40, Perfeito. 70. Então, o tempo da música é um pouquinho diferente do tempo cronológico. Genial. E o tempo psicológico também é aquilo que você não vê o tempo passar, a gente usa essa expressão, né? Qual que é desses tempos que mais mexem com você, que você gosta mais? Eu acho que nenhum vive sem o outro. Não, tudo bem. Né? Essa é a questão. Mas qual que te atrai mais, assim? Que é um grande desafio para você? O desafio, não sei se é tanto desafio, eu acho que é importante, por exemplo, em música, você tem momentos onde o tempo cronometrado é importante. Né? Você fazer uma marcha, por exemplo, que tem um pulso firme, se você flexibiliza isso, não é mais uma marcha, né? Um gingado. Né? Tá. Ao mesmo tempo, quando você está fazendo, por exemplo, um momento de grande romantismo, de grande lirismo, você não quer que a coisa fique muito presa ao tempo cronometrado, metronômico, né? Como se dizia. Você quer que aquilo aconteça, então você dá uma maleabilidade. Ah, legal. Né? Você pode manipular um pouco a coisa para o psicológico da plateia. Exatamente. Olha que interessante. Então, varia muito de compositor para compositor. Né? Você tocar, por exemplo, Rachmaninoff ou Tchaikovsky, pensando só no tempo metronômico, é um desserviço ao compositor. Né? Ao mesmo tempo, você não pode fazer um Stravinsky que é absolutamente rígido, metódico ali, né? Com muita flexibilidade também. Então, cada compositor tem suas exigências. Sensacional, Fábio. Bom, rapidamente, sei que sua carreira é longa, mas aí como é que você sai de lá, né, depois dos 3 anos, e aí, como é que você fica nos Estados Unidos, né? Pois é, eu na época consegui um emprego como assistente, né? Fiz audições lá e concursos e consegui um emprego como assistente numa orquestra no interior do estado de Washington, em Spokane. Logo depois eu fui para Washington, a capital, né? Fui assistente do Rostropovich por 4 anos na Orquestra Sinfônica Nacional de Washington. E depois consegui meus primeiros empregos como regente titular de orquestras lá. Né? E tive sorte de ganhar concurso internacional também na Dinamarca, etc. E sempre tive contato com o Brasil. Eu vinha todo ano reger o OSESP, o OSB, outras orquestras no Brasil. Mas até hoje eu fui diretor musical de 4 orquestras americanas, né?
E rejo como convidado em várias outras orquestras também pelo mundo. Na Malásia foi um convite. Malásia fui uma vez como convidado e depois me convidaram para assumir e fiquei lá 2 anos. 2 anos na Malásia? Gente, Gostei muito da experiência. Mas depois aqui conosco, abrimos, foi na mesma época da abertura da Sala Minas Gerais, e com a intensa programação que a gente estabeleceu na sala, ficou difícil de manter. Não dava para conciliar. Não dá, era muito longe, então não deu. Não. E é uma outra cultura muito diferente também, né? Não é só chegar lá e tocar, né? Você tem que entender. Até que ia. A orquestra lá, por exemplo, uma orquestra de 107 músicos, não, 103 músicos, 97 deles eram estrangeiros. Olha. Aliás, uma das coisas que queriam que eu ajudasse era construir uma geração de músicos malasianos, né, malaios, Isso. Que não faz parte ainda da cultura deles, né, a música clássica. Então, pouco a pouco, eles não queriam perder a qualidade da orquestra, que é muito boa, a qualidade da orquestra da Malásia, mas ao mesmo tempo eles queriam reforçar cada vez mais a presença de músicos de lá, que é, claro. óbvio. É né, muito digno isso, né? É importante que isso seja feito. O maestro é um pouco um professor também, você é um professor, né? A palavra maestro vem daí, né? Eu acho que no começo era isso mesmo que a gente fazia. E ainda faz, né? Um pouquinho menos do ponto de vista de ensinar, porque os músicos hoje, do ponto de vista de preparo técnico, preparo do próprio instrumento, de música em geral, ele é muito mais preparado, eu acho, do que músicos de 5, 6 décadas atrás. Né? Então, acho que aquela coisa de ter que ensinar o repertório não precisa mais. Mas tem que formar também, né? Tem que formar, você tem que... todo ensaio é um processo de uma certa maneira, didático. Você tem que traduzir aquilo de uma maneira que você consiga os resultados, sejam pela repetição, pela compreensão, ou mesmo gestual, né? Você toca um pouquinho mais, você toca um pouquinho menos, e os músicos profissionais, logicamente, fazem isso com muita naturalidade. Na abertura aqui eu falei maestrina. É correto falar maestrina ou não? É correto, se bem que hoje também falam maestra também. Maestra, E aí eu queria entrar nessa questão de gênero. Nós temos poucas maestras, né, Fábio? Por que isso? Bom, parte é a realidade histórica, né? Primeiro é a questão de oportunidade, nunca foi de talento, mas a gente vê não só como maestras, mas como compositoras. Boa. Né? Existem exemplos, sim, existem exemplos no século XIX, exemplos no século XX de compositoras, mas sempre houve essa questão da oportunidade, uma certa dúvida a respeito da capacidade. É um machismo mesmo estrutural da nossa sociedade, estrutural, né? A música não está fora disso. Né? A gente não pode, logicamente, avaliar o final do século XIX dos conceitos de hoje. Mas sim, óbvio que sim. O que não existe, por exemplo, cantoras, com pianistas, mulheres, várias, né, famosíssimas, aconteceram e não teve problema nenhum a esse respeito. Mas nas últimas décadas tem existido, não só por iniciativa, vamos dizer assim, institucional de várias organizações, mas que é uma própria naturalidade do processo, começou-se a dar mais oportunidades, aparecem nas escolas, nas universidades. Né? E hoje existem já mulheres regendo que muito respeitadas. Né? Então, esse, como é que se diz? Casma, não é casma, um certo abismo que existe. Esse desequilíbrio aí, né? Eu acho que ainda existe, mas está cada vez menor. Legal. Com relação à questão de negros, né? Principalmente o Brasil, que é um país, né, maioria da população negra e uma população pobre. A gente também está conseguindo mexer nisso? Eu acho que sim, principalmente porque, como eu falei antes, hoje o grande celeiro de produção de jovens músicos são os projetos sociais. Classe A, vamos dizer assim, os brancos, os caucasianos não estudam música. Os pais não querem, eles querem que vão lá. Interessante, Fábio. Hoje surgem dos projetos sociais das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, eles é que estão produzindo essa nova geração. Então hoje a gente vê que a grande maioria dos jovens que estão ingressando nas orquestras jovens aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e na própria Filarmônica, já não são mais os da brancos, elite. Ou então até estrangeiros. A gente vê que existe já isso. Agora, é uma oportunidade, não é? É um processo. E não é uma coisa que você resolve de um dia para o outro. Claro, né? claro. Mas eu acho que tem muito a se fazer ainda, mas o caminho é esse. Eu acho que ele está perseguindo e temos que continuar nesse processo de
identificar talento, incentivar talento, né, dar condições para que essa pessoa cresça, para que cada vez mais as orquestras tenham a cara da sociedade brasileira. Perfeito, muito legal isso, né? Os talentos estão ali, a oportunidade é que a gente tem que trabalhar com elas, Isso. né? Muito bom. Maestro, sempre maestro, né? Porque eu gosto muito dessa palavra, eu acho muito bonita, inclusive. Eu queria falar um pouco, a sua esposa é pianista, não é? Mas tem 2 filhas, né? Sim. Elas estão na música também? Estudaram, mas não estão na música, não. Eu acho que cada uma descobriu Estão se formando aqui. Uma está se formando em negócios, né? Administração, business, né? E a outra quer ser médica. Então, ela está fazendo, lá nos Estados Unidos, a medicina é só pós-graduação. Então, são 2 carreiras difíceis, mas gostam muito, estudaram. Uma estudou flauta bastante, outra estudou balé, até hoje ela gosta de dançar. Mas a minha mulher ainda é ativa, como professora. Ela é professora de piano? Ela tem muitos alunos lá, né? E continua ainda tocando. Então, a música sempre faz parte da nossa vida, né? Então, isso é uma coisa que, uma vez que você expõe a criança, seus filhos, em geral, a música, aquilo fica, mesmo que eles não escolham aquilo como carreira. Sim. Quando é que você foi exposto, assim, à música? Assim, você se lembra dessa? Lembro. Bom, eu filhos, né, de músicos, né, meu pai, eu lembro que eu tinha já 5, 6 anos, eu já cantava em óperas, nos coros infantis, no Teatro Municipal de São Paulo. Fazia lá, fiz o papel lá do menininho que canta na La Bohème, essas coisas. Cantei Carmen, cantei Turandot como menininho, assim, no coro infantil. Então, eu vivi ali. O Teatro Municipal de São Paulo, para mim, foi onde eu cresci, praticamente, né? Mas você me contou aqui fora do ar que você cresceu também indo ao Chacrinha. Como é que foi essa experiência? Foi com a sua avó que você falou? Nós estávamos falando da recente reinauguração do Cultura Artística lá em São Paulo, né, que nos anos 60 era a sede da TV Excelsior ainda, do Canal 9 de São Paulo. Né? Onde tinha os programas do Chacrinha. Então, Cultura Artística, na verdade, era um grande teatro e minha avó me levava lá de vez em quando nos domingos para o programa do Chacrinha. Para o auditório do Chacrinha. Então, vou pegar a buzina aqui e vou falar assim, a buzina do Chacrinha aqui. Caramba! Aquele auditório devia ser uma loucura, né? Era, porque anos depois a TV Excelsior deixou de existir ali e passou a ser a sede da OSESP antiga, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Inclusive, a minha estreia como regente foi naquele teatro. Gente, que lembrança, hein? Em 1979. E agora o teatro, depois de um incêndio traumático que eles tiveram ali há vários anos atrás, finalmente eles conseguiram reabrir. É um espaço maravilhoso lá que precisa ser, que voltou, né, como uma fênix, voltou a ter vida musical. Aí eu vou aproveitar o Chacrinha, porque, né, o tradicional buzina do Chacrinha. E eu queria te perguntar, maestro, o que ou quem você buzinaria, tanto positivamente quanto negativamente? Fique à vontade. Eu vou dar 2 buzinadas e passo para você. Pois não sei, esse aqui você me pegou um pouquinho de surpresa aqui com a buzina. Mas eu acho que eu buzinaria no sentido, deixa eu fazer aqui, ó, no seguinte sentido, uma certa ainda falta de compreensão daquilo que a música clássica representa e é. Né? Existem ainda alguns preconceitos do ponto de vista de que a música clássica ela é só para uma elite, que você precisa ter diploma de doutor para poder entender a música clássica, que ela custa muito caro, ela é muito cara para atender. Então, esses preconceitos que são alimentados frequentemente, eu acho que ainda precisam ser, de uma certa maneira, respondidos, né? Primeiro, como eu falei anteriormente, do ponto de vista de elitismo, eu acho que é um erro. As pessoas não podem confundir elitismo com excelência, são 2 coisas diferentes. Vamos lá. Né? Então, eu acho que não só a música, mas a arte em geral, quando a gente fala em excelência, não significa que ela é uma coisa exclusiva, que ela é uma coisa que está excluindo 3/4 da população que não merecem aquela oportunidade. Não. Eu acho que todos merecem a excelência, todos merecem a qualidade. Biscoito fino para as massas. Para as massas. Muito bem. E isso quer dizer o quê? Significa você, primeiro, dar oportunidade. Então, quando as pessoas falam assim, ir num concerto é muito caro.
Se eu disser para você que você pode assistir toda a programação aqui da temporada 2025 por R$200, ó, o ano inteiro. Sim, o ano inteiro. O ano inteiro. É. Você pode, vários concertos gratuitos que a gente oferece. Sim. Que nossos ingressos custam muito menos do que um ingresso do jogo de futebol. Que você pode... Então, essa desculpa já não existe. Não existe. Já, né? Não é por isso que eu vou deixar de ir não. numa filarmônica. A Filarmônica é uma orquestra que depende da venda de ingressos? Sim, depende, porque ela não é totalmente pública. Né? Ela precisa também de recursos privados. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz de todo o possível para poder manter ingressos acessíveis, né? De maneira que a pessoa tenha uma excelente programação com artistas que vêm do mundo inteiro, por muito menos do que elas gastariam para ir naquilo que chama de, por exemplo, concertos de música popular ou futebol, que talvez sejam grandes esportes. Então pronto, a desculpa do preço de música, né, ser cara, música de excelência ser cara, não dá. Não precisa. Depois conhecer, precisa conhecer para poder aproveitar. Eu não vou entender nada. Né? Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que quanto mais as pessoas acham que conhecem música, menos elas realmente sentem aquilo no momento que é aquele executado. Eu sempre dou um exemplo que me marcou muito. Logo no começo da Filarmônica, nós levamos a orquestra para uma turnê no Triângulo Mineiro, e lá a gente tocou numa cidade, em Tupaciguara. Era uma noite fria, assim, no inverno, estava frio lá de noite. Chegamos lá, ao ar livre, né? A orquestra na praça, a orquestra ali no pódio. Estava frio aquele dia. A cidade acho que tem 10, 12 mil pessoas, na época 3 mil foram assistir o concerto. E tocamos o concerto, e esses concertos ao ar livre a gente toca Beethoven, Tchaikovsky, sim, toca também um pouquinho de Zequinha de Abreu, né? A gente faz de tudo. Um silêncio absoluto. Eu falei, as pessoas aqui não devem estar entendendo nada, não devem estar... Acho que está todo mundo dormindo ali. Bom, e aplaudiram tudo assim. Quando chegou no final do concerto, a gente está no palco ali que foi montado, tinha uma escada, tinha uma fila de centenas de pessoas que se formou ali, querendo cumprimentar músico por músico que estava descendo a escada ali, da orquestra. E eu lembro... Eu desci assim com eles e lembro de um senhor particularmente que eu apertei a mão, assim, a mão dele calejada, você vê que era um camponês mesmo, né? Trabalhador. Chorando, o homem falou assim, estou aqui para agradecer que isso foi Deus que mandou. Nunca vi coisa mais bonita. Então, é nesse momento que a gente sabe que música não precisa conhecer, precisa estar aberto a sentir e receber a emoção. E é por isso que ainda hoje a gente toca música que foi escrita há 300 anos atrás, né? A força daquilo, aquela força que carrega todo esse conhecimento da humanidade, essa experiência da humanidade, ela ainda consegue chegar a pessoas... Comunica, né? Diretamente, sem qualquer tipo de conhecimento. Então, essa outra desculpa de que você precisa conhecer para poder apreciar não é verdade. Basta vir ao concerto que eu duvido que em algum momento daquilo você não vai se arrepiar, você não vai chorar, você não vai rir, né? Porque tudo isso é um produto daquilo que a música, que a linguagem musical oferece. Né? Então, esse também é um outro preconceito que eu acho que a gente precisa buzinar. Perfeito. Foi bem demais, Fábio. Tá, muito legal a questão do preço e a questão de preciso ser educado para isso. Me chamou a atenção aqui agora, eu queria te fazer essa pergunta que eu sempre faço aos meus convidados. Você acredita em Deus, Fábio? Não. Mas... E um dos meus convidados acredita também, fique tranquilo. Não, é difícil, essa pergunta é muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo eu falo, mas como assim? Você fala que música é uma coisa assim que você não tem como explicar, né? A emoção que ela traz é uma coisa assim, então não dá para racionalizar essa coisa. Então eu me sinto até um pouco constrangido em falar, de um lado eu sou músico, eu acabei de falar aqui que eu levei uma pessoa do campo a chorar, porque foi músico, foi Deus que levou aquilo lá, e ao mesmo tempo eu não acredito em Deus. Eu sou uma pessoa que tive uma formação católica, uma formação de uma certa maneira religiosa, não muito fundamental, mas eu sempre fui muito cético. Eu sou uma pessoa mais, eu diria, cético. Sim. Um pouco cínico também, mas um pouco mais cético. E eu sempre fui uma pessoa muito racional. Eu sempre busquei descobrir razões para as coisas, descobrir explicações para as coisas.
E aquilo que a gente não tem explicação, ou você tem fé, né? Que é aquela coisa que você passa a responsabilidade para outra pessoa para responder às suas questões. Perfeito. Ou você fica, bom, eu não sei, se estiver, que bom que tenha e espero que me perdoem, né? Mas eu acho que eu particularmente não acredito, não. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa antirreligiosa. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se não fosse a religião, 70% das obras artísticas não existiriam, né? Então, que bom... Grandes mecenas, grandes né? mecenas, né? A Igreja que bom Católica. Que tem a Capela Sistina. Sim, né? sim. Que bom que existem a Paixão segundo São Mateus de Bach. Que bom que tem essas coisas que... A espiritualidade que a música empresta da religião, ela alimenta a produção musical, a produção artística em geral, né? Então, que pena seria se não existisse as pessoas que creem em Deus e vejam essa força que Deus traz para se utilizar da arte enquanto forma de comunicação espiritual. Como é que foi a experiência com Nelson Freire? Sempre foi maravilhosa, né? A primeira vez que eu trabalhei com o Nelson foi nos Estados Unidos. Ele aliás, estreou um piano que nós compramos em uma das orquestras que eu tinha lá. E é um gênio, né? Então foi um dos grandes nomes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Aqui em Minas, ele foi um dos primeiros solistas da Filarmônica. Ele sendo mineiro, logicamente, ele emprestou um peso muito importante naquele processo inicial de construção da orquestra. Um dos últimos concertos que ele tocou conosco em vida, né? Foi aqui com a Filarmônica. Nós fizemos uma homenagem especial em Boa Esperança, que é a cidade dele, quando nós fomos a tocar com a orquestra. E foi uma daquelas coisas muito tristes, né, da vida, inesperadas, né, o que aconteceu com ele. Mas esse ano nós perdemos Antônio Menezes também, que é um outro grande músico colaborador. Mas o importante da música e da arte em geral é que o legado que essas pessoas deixam, na memória que elas deixam, sejam em gravações ou mesmo em concertos realizados, isso perdura, né? Sensacional isso, né? Isso que é uma das vantagens da gente estar no mundo da música, porque aquilo que a gente faz chega às pessoas e se mantém, mesmo depois da morte. Nós estamos caminhando para o final, mas por que eu trouxe Nelson Freire? Porque eu assisti 2 vezes já, me chamou muita atenção o documentário dele, né, dirigido pelo Walter Salles, inclusive, e eu achei muito interessante, porque no final, tem uma coisa do piano, ele chega para fazer o concerto, né, e ele fica rodando em torno dos pianos, e fala, esse piano, ele conversa com o piano, fuma um cigarro e tal, é muito legal esse documentário. E no final, no quarto de hotel, o diretor pergunta para ele assim, o que ainda falta para você na música? E ele está assistindo televisão, e ele aponta para a televisão e fala, é isso aqui, ó, isso me falta. Era um trio de jazz tocando. Ele fala, eu não consigo improvisar. Dá para compreender isso? Dá muito para compreender. Eu fico fascinado com pessoas que improvisam bem, né? Improvisam bem. Principalmente se eles são músicos clássicos, né? Por exemplo, Gabriela Monteiro, uma pianista venezuelana que é famosa pelas suas improvisações, existem alguns exemplos. Mas o músico clássico, que estuda música clássica, ele tem um comportamento oposto. Ele é ensinado, ele é treinado para tocar o que está escrito. Isso. O mais próximo possível. Então, não é aquela nota que você quer colocar, não. É aquela que o compositor escreveu. Então, o improviso é aquilo que a gente tenta evitar. Eu sempre falo na orquestra, a gente ensaia que é para não improvisar na hora. Isso aí. Né? Mas, ao mesmo tempo, quem improvisa bem, que é uma técnica totalmente diferente, se você perde uma notinha aqui, uma notinha ali, não tem problema nenhum, né? É um outro contexto. E é um talento que muitas vezes os músicos que estudam música clássica não têm, né? Eu, por exemplo, eu sempre estudo de maneira que eu não quero improvisar nada no momento. Eu quero planejar de que quanto menos improviso, quanto menos risco da coisa não dar certo, melhor vai ser a execução. E no caso do trio de jazz, por exemplo, é o contrário. É você ter a liberdade de você, de repente, não, isso aqui vai para cá, vamos para cá. E o outro tem que acompanhar também, né? Quem está tocando com você, exatamente, né? Tem essa então, coisa. Isso tem essa fascinação também muito... Eu achei fantástico isso, assim. Eu falei, nossa, o Nelson Freire, com toda, né?
ainda tem, né, desafios Pois ainda. é. O Nelson ele era famoso porque ele tinha uma leitura, à primeira vista, impressionante. Né? Ele pegava uma coisa assim, já ia... Né? O que é um produto justamente do não improviso, de não improvisar, de você treinar sempre o seu cérebro, sua mente e seus dedos a seguirem o que está escrito, né? E não desviarem o caminho. Fábio, nós estamos comemorando aí, nesse ano de 2025, os 10 anos, né, da Sala Minas Gerais. Você teria algum destaque, alguma coisa que você gostaria de chamar a atenção das pessoas? Bom, sim, a temporada 2025 foi planejada justamente para celebrar a Sala Minas Gerais, né? Nós temos uma programação das nossas séries de assinaturas que foram pensadas para esse tipo de celebração. Vamos ter um concerto especial em fevereiro, exatamente dos 15 anos, fazendo a Nona de Beethoven, que foi a peça que a gente estreou também em 2008. Né? Então vai ser toda uma atividade ao longo do ano de maneira a valorizar esse marco importante da nossa história, né? A programação que a gente fez também vai ressaltar ainda mais as qualidades intrínsecas da sala. Então, desde as coisas mais sutis que essa sala pode oferecer do ponto de vista dinâmica, né? Nós vamos fazer, por exemplo, a Paixão Seguinte de São Mateus de Bach, que é uma coisa mais reduzida, mais intimista, até a Sagração da Primavera, que é uma obra grandiosa, né? etc., de grande poder, né? Então, ela foi pensada justamente para poder celebrar não só o espaço físico da sala, mas também aquilo que ela representa hoje do ponto de vista de patrimônio cultural, porque acho que o que transforma um prédio num patrimônio é aquilo que você realiza nele, né? É aquilo que você faz com que aquele prédio tome vida, é a vida que você dá ele através da música. Então é isso que a gente quer celebrar ao longo de 2025 e eu convido a todos aí a consultarem aí a nossa plataforma, nosso site e poderem acompanhar nossos concertos, sejam como assinantes, sejam como eventuais frequentadores aos nossos programas. Por falar em assinante, muito legal o projeto Jovem Assinante, né? Deu muito certo, né? Pois nós começamos no ano passado e já tivemos os jovens assinantes são de 12 a 18 anos, né? Uma coisa interessante que acontece, nós temos mais de 3 mil assinantes no momento e o que é muito bom, é maravilhoso ter. Uma das buzinadas que eu vou dar aqui para os assinantes é que às vezes eles não vêm aos concertos. Então existe muita a ocupação da sala às vezes, a gente fala, mas está cheio de cadeira ali, mas está tudo vendido, né? Quase 40% não vêm aos concertos. Gostam, apoiam a Filarmônica, etc. Já o jovem assinante, 90% deles vêm. Né? Então, a assiduidade deles é muito maior do que o próprio assinante mais velho. Isso. E eu espero que esse ano, agora no segundo ano dessa assinatura, esse número cresça. Isso não só por causa do hábito de se ir a concerto, acho que é importante, né? Mas eu acredito fortemente que a música, ela ajuda os jovens a crescerem, não precisa ser como músico não, como pessoa, como né? Cidadão, né? Como cidadão, essa experiência que ele tem de ver aquele grupo de músicos fazendo tanta beleza junto, né? Isso incentiva também as pessoas a buscarem sempre, a enxergarem o mundo com outros olhos, né? Coisas boas, né? Coisas boas. Sou um médico, mas um médico bom. Sou uma advogada, mas uma advogada boa, né? Legal isso. Patrocinadores, eu acho que tem que chamar atenção, né, Fábio? A gente precisa de mais patrocinadores para a Filarmônica, né? Empresas grandes, né? Para poderem patrocinar, né? Sim. Bom, nós temos grandes patrocinadores que já há vários anos nos apoiam, né? Mas é sempre importante, porque não só para apoiar o que já existe, mas para apoiarem também aquilo que a gente quer fazer e ainda não consegue. A Orquestra Jovem, por exemplo, mencionei, né? Que bom seria se a gente pudesse ter mais interesse das empresas em poder estimular isso, porque todos se beneficiam com isso, não é uma coisa que vai para a Filarmônica, né? Ela reverte para a sociedade, ela reverte de várias maneiras, ela valoriza o próprio mercado, né, financeiramente também. Todo investimento da cultura reverte geralmente 3, 4 vezes acima disso em outros tipos de atividades, né, periféricas, etc. Então, esse tipo ainda é um processo em construção. Eu vivi nos Estados Unidos, onde tudo é patrocínio, praticamente toda atividade cultural ela é financiada por patrocinadores, e lá a cultura é um pouquinho diferente, porque eles sabem que aquilo é
uma devolução à sociedade daquilo que eles retiram dela em termos de... Não, esses estudantes universitários, né, nos Estados Unidos, eles pagam, né, ajudam as universidades de onde vieram. Também. Isso é muito bacana, né? Mas a gente tem tido sucesso e espero que isso continue a acontecer nos próximos anos. Para finalizar mesmo, né, a gente tem tido uma discussão muito grande na nossa sociedade sobre a questão da legalização da maconha, tanto em termos recreativos quanto em termos de saúde. Qual que é a sua opinião, Fábio? Não sei, eu nunca fumei maconha nem cigarro, Tudo então bem. eu não sei se faz sentido para mim. Não sei. É um assunto realmente que eu não me envolvi. Existem exemplos na história da música, por exemplo, Berlioz. Se não fosse ele ter não fumado ópio, ele não teria escrito algumas das suas obras. Então, em algumas situações, eu acho que eu teria que concordar que ajuda. E hoje tem muito a questão, né, do tratamento de doenças, né, a partir da cannabis. E a gente tem uma dificuldade muito grande ainda no país, né, de importação do medicamento, mas o resultado é muito forte, né? Não sei. Do ponto de vista de tratamento médico, acho que tem seus méritos. Recreativo, já não sei dizer, porque eu não faço parte dessa turma. Infelizmente, eu sou careta, Mas é legal porque testemunhou, né, quem usou ópio, né, artistas que fizeram, né, obras a partir disso. Mas isso não quer dizer que todo mundo precise usar. Não precisa, não. Legal. Fábio, muito obrigado, pela participação e parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigado. Você, assim, principalmente eu acho que essa ideia de escolher alguém vindo de fora para ajudar a valorizar Minas, isso é muito importante. E agora você já é mineiro, é igual a gente. Tamo juntos, tá bom? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado pelo convite. Muito legal. Bom, fechamos então o nosso papo e conhecemos, né, a pessoa do maestro e também diretor artístico da Filarmônica, Fábio Becchetti. Profissionalmente, a gente procurou trazer uma ideia diferente, né, a realidade do que é fazer parte de uma filarmônica. E por isso é importante termos uma filarmônica aqui em Belo Horizonte. A gente precisa valorizá-la, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Espero que os horizontes estejam expandidos depois desse papo, tá bom? E eu sobrei.